Retomamos a temática da criação de formas expressivas na arte. O artista parte de um plano pictórico, quer seja uma folha de papel, uma tela, uma parede, sempre uma superfície de 2 dimensões, altura e largura, introduzindo nela elementos visuais, linhas, cores, contrastes de claro e escuro, e em seguida elaborando-os. O artista transformará o espaço inicial, que apenas mostrava as dimensões de superfície, num espaço de dimensões mais ricas e diferenciadas e de maiores tensões. Será a imagem de um espaço expressivo que revelará, através de sua forma final, as experiências do artista e a sua visão de vida. Nesse processo, os elementos visuais são percebidos como componentes ativos da composição, destacando-se em nossa percepção como se contivessem um potencial energético maior, condensando espaço e diferenciando-o. Os elementos parecem ser os agentes causadores da transformação espacial, ao passo que o meio ambiente, fisicamente maior, mais disperso, mais homogêneo, é considerado passivo, parecendo recuar ligeiramente. Passa a significar fundo, enquanto o elemento visual passa a ser figura. Posteriormente, é claro, tudo será uma questão de proporções. A área que tem a função de fundo não só parece recuar em nossa percepção, como também recebe menos atenção. Isso é importantíssimo. Nessa relação de figura-fundo, que pode modificar-se a todo instante, a atenção maior é sempre concentrada na figura, quem está na frente, né? Transformando o plano pictórico em espaço expressivo, o artista não anulará o caráter original da superfície. Esta continua tendo uma função relevante, servindo de referência visual constante para tudo que vai ocorrer dentro de seus limites. As margens e a superfície nos permitem avaliar as novas dimensões em que o espaço foi articulado pelo artista, a fim de que a imagem torne-se portadora das qualidades da experiência vivida. Ela diz aqui, essa aula continua no capítulo 6º. Muito bem. Eu estava assim, introduzindo meu tema principal da aula, quando um dos participantes do grupo, um operário de meia idade, me perguntou se os artistas sabiam de tudo isso. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, que eu diria que talvez vocês tenham se perguntado já também. Será que os artistas sabem de tudo isso? Será que eles pensam? Será que um artista pensa tudo isso? Realmente é uma pergunta muito boa desse operário de meia idade aí, né? Como ela chama, né? Vamos ver aqui, ó. Ela respondeu, acho que sim. Os artistas pensam nisso. Mas tinham tudo isso na cabeça? Ele perguntou. Sim e não. Expliquei. Os artistas o sabem, e a melhor prova disso está no que fazem. Por outro lado, não tem que necessariamente saber expressar em palavras, basta fazer. Isso é interessante, né? Porque às vezes a pessoa sabe intuitivamente. Ela sabe, mas ela não traduz em palavras. Muitas vezes. Como então, ele perguntou, como então a senhora sabe em palavras? Respondi que talvez fosse uma questão de personalidade. Que em mim há uma mistura de artista e de intelectual. Além da arte, o mundo de ideias me fascina, eu gosto de ler e estudar. O que ela falou, interessante, né? Também tenho uma certa capacidade verbal que me permite traduzir conhecimentos e comunicá-los por meio de palavras. Posso ser, então, uma boa professora. Bem didática mesmo. Teria a vantagem de, ao ensinar, poderia abordar os problemas a partir de uma visão interna da arte, baseada na prática de técnicas e, sobretudo, na experiência concreta da criação artística. Conhecimentos estes de que dificilmente dispõe um historiador ou um crítico de arte. Um historiador da história da arte ou um crítico de arte não necessariamente conhece as técnicas, as práticas, não necessariamente é um artista. Mas, como artista, eu não preciso de palavras. De fato, ao trabalhar, nem uso palavras. Penso diretamente em termos de forma, imaginando cores, linhas, contrastes, transparências e todo um desdobramento formal. E nós, insistiu o operário, para entendermos a arte, teríamos que sabê-la em palavras? Não, absolutamente, respondi. Nem palavras, nem definições. Tem, isso sim, que poder sentir. Talvez sintam de modo melhor e mais profundo a partir das informações que eu tenho a dar.
Mas, mesmo no que se refere às informações, não se preocupem. De minha experiência como artista e professora, eu me dou conta de que, de qualquer maneira, cada um há de se lembrar apenas daquilo de que interiormente necessita. É o filtro de cada um. O resto cairá no esquecimento. Palavras, ideias, definições, não importa. Cada um de nós aprende o essencial exatamente desta maneira, selecionando aquilo de que precisa. Podemos conversar mais sobre o assunto? Perguntou. Claro, concordei. É sempre válido querer saber por que e para que uma coisa é feita. As aulas não visavam fornecer simplesmente certas informações, visavam enriquecer as pessoas. Achei oportuna a proposta de falar sobre a sensibilidade de cada um. Ainda mais sabendo muito bem que é a partir da mobilização interior que se realiza a experiência artística. E talvez não só a experiência artística, a meu ver, nada pode ser feito sem paixão. Estou com a Feig no abro.